Oi, meu amor, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa aula. É um prazer muito grande ter você comigo. E agora você vai simplesmente aprender a como fazer a bolsa Bela comigo, tá? Uma bolsa aqui super estruturada, ó, e que vai chamar bastante atenção aqui nesse final de ano. Para você confeccionar a bolsa Bela, eu usei menos do que um rolo do fio Poliplus da Fischer, tá? De 200 metros. Na verdade, ele é o fio de poliéster de 5 milímetros, porém você pode utilizar o fio que você quiser. Se você quiser utilizar fio de malha, você pode. Eu utilizei um fecho, duas argolas articuladas, um mosquetão e uma alça. Lembrando que você vai fazer do jeito que você quiser, tá bom? Então, pega a sua agulha e vamos crochetar. Então, lindeza, vamos começar aqui a nossa bolsa Bela, tá? Eu tô aqui com o meu fio de poliéster, lembrando que você pode trabalhar com o fio que você quiser. Então, vou pegar aqui o meu fio, ó, estou utilizando uma agulha de 5,5 milímetros, vou torcer aqui esse fio e vou fazer a minha laçada inicial, tá? E aqui, a gente vai simplesmente fazer um total de 17 centímetros de correntinha. Lembrando que eu gosto de trabalhar com medidas com vocês, para que você, caso queira fazer com outro tipo de fio, um exemplo, fio de malha premium, ou um fio de malha de 35 milímetros, ou até mesmo outro tipo de fio de poliéster, você fazer do mesmo tamanho, tá? Então, aqui a gente vai começar com 17 centímetros de correntinha. Ó, e o segredo das bolsas bem estruturadas não é você fazer um ponto muito apertado, tá? Mas fazer um ponto sempre do mesmo tamanho e trabalhar a tensão certa aqui. Então, aqui a gente vai fazer 17 centímetros, ó. Deixa eu pegar aqui. Passou um pouquinho. Deixa eu fazer mais duas correntinhas. Trabalhei aqui 17 centímetros e agora eu vou simplesmente pular dois pontinhos. Ó, então, eu tenho um, dois. Deixa eu focar aqui. Beleza. Tenho um, dois. Aqui no meu terceiro ponto, a gente vai começar já essa carreira, tá? E aqui, a gente vai trabalhar um meio ponto alto. Então, ó, torço aqui no meu fio, introduzo aqui no meu ponto de baixo e faço um meio ponto alto. Torço novamente, introduzo, fico com 3 laçadinhas. Puxo e tiro tudo. Laço novamente, introduzo, tiro tudo. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando, ó, os meios pontos altos até chegar lá no final, tá bom? Pra você que é iniciante no crochê e não sabe como fazer o meio ponto alto, eu vou fazer aqui devagarinho pra você. Então, ó, laço o meu fio, venho aqui, ó, na laçadinha de baixo, trago esse fio lá de trás, eu fico com 3 laçadinhas. 1, 2, 3. Laço e tiro tudo. Então, eu vou fazer aqui essa carreira de meios pontos altos, ó, até lá no final. Lembrando que, quando a gente tá fazendo aqui um trabalho e a gente começa com um total de correntinhas, um exemplo, a gente começou com 17 centímetros de correntinhas aqui. Não significa que o tamanho final da peça é esse tamanho, tá? Por quê? Porque conforme a gente vai fazendo os pontos aqui na base, essa base tende a aumentar. Então, prof, quero fazer, né, uma bolsa maior. Você pode, lembrando que o final dela aqui não vai ser esses 17 centímetros, tá bom? Se você quiser fazer maior, você pode. Se você quiser fazer menor, também você pode. Lembrando também que essa receita aqui que eu tô passando pra vocês equivale a um rolo aqui de fio de poliéster de 200 metros. Então, eu vou fazer aqui até o final, ó, meio ponto alto. E já volto com você pra gente dar continuidade na nossa próxima carreira. Então, meninas, terminei aqui até o final, ó, a minha base, ela está assim,
tá? E muitas de vocês ficam com dúvida, né? Quando vai fazer aqui uma base, fala que ela não consegue ficar reta, fala que ela fica torta, que ela fecha. E o segredo tá em duas coisas. Primeiramente, na tensão de pontos. Um exemplo, eu tô usando aqui uma tensão, ó, se você for observar, todos os meus pontos estão iguais, tá? Porém, se eu vim fazendo agora um pontinho mais apertado, vai acontecer que essa base vai fechar, tá? Ela vai ficar mais fechadinha aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma base reta para no final a bolsa ficar bem estruturada. Outro ponto, se por acaso aqui na base você fez um número de pontos e na próxima carreira você faz um número menor ou maior, essa base também vai entortar. Então, terminou aqui a sua base, ó, agora a gente vai contar essa numeração de pontos. Então, você vai contar aqui quantos pontinhos tem aqui na sua base, tá? E você vai contar com esse aqui também. Lembra que a gente soltou duas correntinhas lá no início? A gente vai contar com ele também. Então, ó, você vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, aqui no meu, eu tenho 23 pontos, tá bom? E na sua, pode ser que esteja um número diferente, dependendo do tamanho, da espessura do seu fio. Então, contei, significa que na minha próxima carreira, eu preciso ter esse mesmo número de pontos. Então, ó, contei os meus pontinhos, vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora a gente vai começar a trabalhar pontos baixíssimos nessa carreira, só que pegando apenas nessa laçadinha aqui, ó. Então, aqui a gente tem duas laçadinhas, uma, duas, e a gente vai trabalhar apenas nessa laçadinha aqui, ó. Então, ó, a gente introduz a nossa agulha, faz o nosso ponto baixíssimo, introduz novamente, faz o nosso ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazer até a nosso último pontinho ali. Esses pontos baixíssimos, ele vai servir para quê? Para dar uma estruturada nesses pontos, porque a gente quer uns pontos bem estruturados, né? E aqui a gente vai trabalhar da mesma forma. Ó, o ponto baixíssimo, se você trabalha ele de forma muito apertada, muito repuxada, ele tende a puxar o seu trabalho. Então, essa base aqui, se você faz ele muito apertado, ela vai fechando. E não é isso que a gente quer, tá? Então, ó, você vai trabalhar um ponto baixíssimo de maneira leve. Lembrando que não é ponto apertado que deixa a tua bolsa bem estruturada, tá? É a tensão dos pontos de maneira correta. Então, a gente vai trabalhando pontos baixíssimos aqui até o final, lembrando de colocar um pontinho para cada ponto, ó, ponto baixíssimo, fazendo bem devagarinho para todas vocês entenderem, tá bom? Ó, deixa eu focar aqui novamente, pontos baixíssimos, pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, ó, a gente, lembra que eu falei pra vocês que esse daqui também é um ponto, então, a gente precisa trabalhar nele. Então, você vira aqui o seu trabalho, ó, vem no último pontinho, aqui é a viradinha dele, então, a gente faz somente aqui no último. Então, faço pontos baixíssimos, dessa maneira. E o meu trabalho ficou assim do outro lado, ó. Fiz pontos baixíssimos, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho. Esse daqui vai se referir a esse ponto aqui. Então, ó, eu laço aqui o meu fio, eu vou vir aqui embaixo, ó. Esse daqui vai ficar como detalhe, tá? Então, vou vir aqui abaixo desse pontinho, ó, e vou fazer de maneira centrada o meu meio ponto alto. Bru, não entendi. Calma que eu vou fazer novamente. Então, ó, lacei novamente, eu vou pegar aqui embaixo, ó. E se você for observar, o meio ponto alto tem essa laçadinha aqui também. E a gente vai fazer de forma centrada. Ó, tá vendo que aqui tem um Vzinho como se fosse um ponto baixo? Ó, introduziu lá dentro, puxei o meu fio. E esse ponto aqui, você pode fazer um pouquinho mais alongado, tá? Não tem problema, não. Vai ficar até um efeito mais bonito. Então, ó,
lacei novamente, venho aqui, ó, embaixo. A gente sempre vai vir embaixo pra gente deixar esse efeito aqui maravilhoso, tá? Vou de forma centrada, ó. Vim de forma centrada, pego lá atrás o meu pontinho e trago aqui pra frente. Sempre puxando com bastante cuidado pra não ficar buracos, pra não ficar feio. Pega aqui no teu ponto, ó, e observa que tá bem durinho, né? Significa que essa base aqui já tá ficando como estrutura, tá bom? Justamente por causa do ponto baixíssimo que a gente colocou ali. Então, introduz novamente, lembrando que essa estrutura aqui deixa o lado avesso da bolsa super linda, ó. Observa como é que vai ficar aqui atrás. E isso é muito bom, tá? Então, ó, introduz novamente, vem de forma centrada e faz o meio ponto alto. Tira tudo, laça, introduz, pegou as duas laçadinhas, ó, de forma centrada. Fazer mais um pontinho aqui pra você ver, pra você que está com dificuldade. Então, ó, meu amor, laça, pega aqui, ó, introduziu. Introduz aqui dentro, vai ficar assim o nosso pontinho, ó. E você vem de forma centrada, pra deixar esse ponto com bastante estrutura, tá bom? Então, puxo e fecho tudo. E assim, a gente vai fazendo por toda a nossa carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, meio ponto alto até chegar lá no final. E já volto com você pra gente ir pra nossa próxima carreira, tá? Lembrando da gente trabalhar até o nosso último pontinho. Ó, então, a gente vai trabalhar em cada laçadinha dessa daqui. Isso aqui é até bom pra você não fazer pontos errados. Ó, então, a gente trabalhou aqui na nossa primeira laçadinha. E aqui, a nossa última laçadinha é essa. Então, a gente vai fazer até o nosso último pontinho. Então, eu vou fazer aqui, e quando chegar aqui no final, eu já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, meu amor, eu cheguei aqui, ó, no meu último pontinho. E o que a gente vai fazer, meu anjo? A gente vai vir aqui, ó, vai laçar novamente. E vai vir aqui de maneira centrada, ó, igual a gente tava fazendo. A única diferença é que a gente sempre vai deixar esse fiozinho aqui pra trás. Ó, a gente nunca vai trazer ele totalmente aqui pra frente, pra não ficar uma base feia e tudo mais. Então, ó, puxei aqui, a gente leva lá pra trás, ó, sempre trazendo aqui de maneira reta, puxei. E faço o meu ponto, pra ficar de maneira reta, tá? E a gente finalizou aqui a nossa segunda carreira. Então, sempre aqui na quina, é muito importante você ter esse cuidado, tá? Sempre fazer ele de forma centrada, igual os outros pontos, mas sempre puxando, deixando o fiozinho aqui pra trás, ó, bem retinho, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Uma correntinha, virei o meu trabalho, e a gente vai fazer a próxima carreira. Então, venho aqui, ó, na minha primeira laçadinha, eu faço um ponto baixíssimo, venho na segunda, faço um ponto baixíssimo, e a gente vai fazer aqui até chegar lá no final, tá? Muitas meninas, né, podem estar se perguntando agora por que não fazer o ponto baixíssimo pegando as duas argolinhas. Quando a gente faz assim, além de deixar a bolsa com a mesma estruturação, a gente também deixa esse efeito aqui, que eu achei maravilhoso, que eu gostei. Prof, não quero esse efeito, então, você pode fazer nas duas argolinhas, tá bom? Então, ó, a gente vai trabalhando aqui pontos baixíssimos, até chegar lá no final novamente, e a gente vai trabalhar essa mesma sequência, tá? Até chegar o final aqui da bolsa, tá bom? Até chegar ao tamanho desejado. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Lembrando que, se você quiser fazer a bolsa maior, você pode, é só você aumentar o número de correntinhas no início e depois crescer mais a estrutura aqui da sua bolsa, tá?
Então, ó, tô chegando aqui no final. Venho aqui no meu último pontinho, ó, e faço ponto baixo. Tá vendo o efeito atrás? Ó, que maravilhoso que fica. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas novamente, depois eu viro o meu trabalho, laço e já venho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já venho aqui na primeira laçadinha. Venho aqui na primeira, faço de forma centrada e finalizo o meu meio ponto alto. Então, esses duas correntinhas aqui ficou referente a esse ponto, que são sempre os pontos iniciais. E esse último ponto que eu fiz aqui, que é o meu meio ponto alto, ficou para os meus próximos meios pontos altos, tá? Então, ó, introduzo novamente, puxo, meio ponto alto. Introduzo de forma centrada, ó, para esse ponto ficar bem estruturado, puxo e faço meu meio ponto alto. E a gente vai fazer assim, tá? Até pegar o tamanho aqui da nossa bolsa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha estrutura e já volto para mostrar para você quantos centímetros você precisa crescer, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Então, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, basta comentar aqui abaixo da aula que eu vou estar te respondendo. Pronto, meu amor, cheguei aqui a 40 centímetros, ó, aqui na minha base. Deixa eu te mostrar certinho pra você ver. Então, ó, 40 centímetros, tá? Se por acaso você quiser fazer maior, você pode. Porém, a gente vai fazer mais uma carreira aqui de meio ponto alto pra gente finalizar. Lembrando que a perfeição da base, ó, pra bolsa ficar bem estruturada, ela precisa estar bem retinha. Então, se você observar a minha aqui, ó, ela está muito retinha uma com a outra, tá? Ambas as partes precisam estar retinha. Então, aqui eu fiz 40 centímetros e o total vai ficar em torno aqui de 42 centímetros. Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha, vamos fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos, pra gente vir pra nossa última carreira, tá? Que é onde a gente vai fazer aqui um lequezinho pra dar um efeito melhor, pra gente colocar o nosso fecho. Se por acaso você não tiver o seu fecho, não tem problema, tá? Você pode colocar um botão imantado. Sei que muitas meninas não têm condição de comprar fecho, ou até mesmo não encontra. Lembrando que essa aula aqui vai ficar disponível para vocês do workshop, tá? Então, você pode fazer no seu tempo, meu anjo. Então, ó, a gente vai fazendo aqui essa carreira de pontos baixíssimos. Vou fazer até o final e vou voltar para mostrar para vocês como a gente vai fazer a próxima carreira. E uma coisa que eu quero te mostrar, ó, é isso. Olha a perfeição aqui da parte de trás. Olha o efeito que esse ponto dá. Isso aqui é muito bom, tá? Porque deixa os pontos bem fechadinhos e automaticamente você não precisa forrar. Claro, se você quiser, você pode, tá? Então, eu vou fazer aqui, finalizar minha carreira de pontos baixíssimos e já volto com você pra gente dar continuidade. Ó, meu anjo, terminei aqui os meus pontos baixíssimos, agora eu faço o quê? Faço duas correntinhas, viro o meu trabalho e agora a gente vai começar a nossa última carreira aqui da estrutura da nossa bolsa. E aqui a gente vai fazer 3 pontos, meio pontos altos duplos, tá? Justamente para dar uma alongada aqui pra gente colocar o nosso fecho. Lembrando que se você não tiver o fecho aqui para você colocar, ó, você pode colocar um botão imantado. Esse efeito que eu vou fazer aqui fica muito bacana. Bru, não quero colocar esse efeito. Não precisa, tá? Então, ó, a gente vai precisar de 3 pontos. Então, aqui a gente vai contar quantos pontinhos a gente tem aqui na nossa base, pra gente fazer aqui as nossas continhas, pra gente ver onde a gente vai precisar colocar aqui os nossos pontos, tá? Esses outros pontos duplos. Então, aqui, eu tenho um total de 23 pontos ao todo, ou seja, menos 3. Então, Bru, tenho 17 pontos. Você vai fazer menos 3 dá 14. Esse 14 você vai dividir por 2, tá? Então, ó, pega o total de pontos que você tem aqui, diminui por 3, que vai ser os pontos duplos que a gente vai fazer,
e diminuiu por 3 pontos, você vai pegar esse valor e dividir por 2, que vai ser o total de pontos que você vai fazer de cada lado. Então, aqui, eu tenho 23 pontos ao total, eu vou tirar 3, vai ficar 20, eu vou fazer 10 meio pontos altos normal, 3 meio ponto alto duplo e mais 10 meio pontos altos, tá bom? Porque eu já fiz aqui a soma do meu. Então, aqui, eu venho fazendo, ó, do mesmo jeito. Lembrando que você pode ter um total diferente aí, não tem problema, já que a gente tá trabalhando com medidas, tá bom? E se por acaso, mais uma dica, e se por acaso a sua conta, vamos imaginar que você tem 24 pontos, e você vai tirar 3 e vai ficar 21. Ou seja, vai ter que ficar 10 pontos de um lado e 11 do outro. É só você colocar 4 pontos duplo, tá? Não tem problema nenhum. Então, você pode colocar 3 ou 4 pontos duplos. Então, eu vou fazer aqui 10 meios pontos altos. Se você tiver dúvida, você pode me chamar também, tá? Então, ó, vou fazer 10 e já venho com o meu ponto duplo. Então, eu vou fazer os meus 10 pontinhos aqui, ó, do mesmo jeito. Já aproveita para contar o seu e você já fazer, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 5. 6. 'Trabalhei aqui 10 pontos, ó, e agora, nos próximos 3 pontinhos, a gente vai fazer um meio ponto alto alongado, meio ponto alto duplo. Então, ó, você vem aqui, você dá 2 laçadinhas, ó, 1, 2, introduz sua agulha no mesmo local, na mesma direção, e traz esse fiozinho aqui pra frente. Ao invés da gente ficar com 3, a gente vai ficar com 4. Então, 1, 2, 3, 4. Laço meu fio, tiro 2. Laço meu fio, tiro 2. Ó, deixa eu pegar aqui novamente, que enganchou aqui a minha agulha. Então, ó, 2 laçadinhas, introduz. Quero que esse ponto fique bem maior mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 novamente e laço, tiro tudo. Ó, olha a diferença desse ponto. Vou novamente. Pego, introduzo no mesmo lugar, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tira tudo. Fiz 2 pontinhos assim. Vou fazer mais um. Então, laço 2 vezes aqui na minha agulha, laço meu fiozinho, ó, puxo aqui pra frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. E ficou dessa maneira, ó, fica um ponto bem mais alongado. Venho pro próximo e continuo aqui fazendo o meu meio ponto alto normal, tá? E o efeito maravilhoso que dá é esse daqui, ó, na hora que você for colocar o seu fecho, vai ficar um efeito muito mais bonito, e mesmo que você coloque apenas um ponto imantado, é mesmo que você coloque apenas um botão de costura aqui, vai dar um efeito bem bacana, ó, vai ficar uma peça bem diferente, tá? Então, meu anjo, agora a gente vai continuar fazendo meio ponto alto aqui, por toda a nossa base, até chegar lá no final. Então, eu vou fazer aqui meus meios pontos altos e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, meu amor, terminei aqui, ó, então a minha base está praticamente pronta, tá? E pra finalizar essa base, a gente vai fazer uma volta aqui de pontos baixos, ó, então a gente vai trabalhar aqui nesses 3 laterais. Vamos trabalhar aqui, aqui e aqui de pontos baixos, tá? Pra ficar uma base mais estruturada e pra ficar melhor na hora da gente costurar as nossas laterais. Se a gente for observar aqui a nossa bolsa, a gente quer os 2 lados iguais, né? Porém, se a gente for observar, esse lado está diferente desse. Por isso que a gente vai fazer
aqui os nossos pontos baixos, ó, pegando por cima do pontinho. Então, eu finalizei aqui, a gente não vai arrematar esse fio, tá? A gente não vai cortar. Vamos fazer uma correntinha. E aqui, a gente vai começar a trabalhar pontos baixos. Então, você vem na laçadinha do ponto, ó, pegando aqui embaixo nessa laçadinha, e vamos trabalhar um ponto baixo. Deixa eu introduzir aqui novamente. Ó, trabalhar um ponto baixo. Vamos pro nosso próximo ponto. A gente vem aqui e vai trabalhar um ponto baixo. E é o mesmo número de pontos que a gente vai fazer aqui desse lado, a gente precisa fazer desse. Porque na hora da gente costurar ali a nossa lateral, se a gente não trabalhar a mesma numeração de pontos, pode dar erro na hora da costura, tá? Por isso que a gente vai fazer o mesmo numeração de pontos. Então, aqui, a gente vai estar introduzindo um pontinho para cada carreira. Ó, então, eu introduzi um ponto baixo para essa carreira, vim aqui no próximo, um ponto baixo, vou no próximo, faço um ponto baixo. Então, a gente sempre vai trabalhar aqui nessa laçadinha da frente e pegando na de trás também. Ó, introduzi, trabalhei um ponto baixo, vou pro próximo, introduzi, trabalhei um ponto baixo. Trabalhando aqui um ponto baixo para cada pontinho aqui, para cada carreira, tá bom? Para ficar essa mesma numeração de pontos. Então, eu vou no próximo pontinho, ó, dessa maneira, puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Lembrando de não apertar muito esses pontos, tá? Pra tua base não fechar. Quando a gente chegar aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Trabalhar um pontinho pra cada carreira. Então, aqui eu tô fazendo um ponto pra cada ponto pra cada carreira, ó. Pego na laçadinha, nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Vou pra próxima e faço um ponto baixo. E automaticamente vai sumindo esse gondonzinho aqui, ó. Tá vendo que aqui tá assim e aqui já tá totalmente diferente? Então, meu amor, a gente vai trabalhar pontos baixos aqui, até chegar ali no final, ó. Eu vou trabalhar esses pontos baixos até chegar aqui pra mim te mostrar como fazer e já volto com você pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no final, ó, a minha base ficou assim, tá? E aqui, ó, a gente chegou aqui bem na parte, né, da nossa emenda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esconder aqui esse fiozinho nos meus próximos pontos. Então, aqui nessa lateralzinha, eu sempre gosto de colocar 2 pontinhos juntos. Então, eu já tinha feito um, vou fazer outro ponto. E já venho para os nossos próximos pontos, ó, dessa maneira, tá? E aqui, nessa base de baixo, a gente vai simplesmente fazer um ponto para cada ponto de base, já escondendo aqui esse fiozinho. Se por acaso você estiver começando a sua base aqui do outro lado, e esse fiozinho aqui tiver desse, ó, é só você esconder do outro lado, tá? Mas eu sempre gosto de já ir escondendo. Então, aqui a gente vai colocando, ó, os nossos pontinhos. Chegou aqui no final, pronto, Bru, o fio acabou. Você vem, se você estiver trabalhando com fio de poliéster, eu sempre gosto de cortar aqui a pontinha, ó, pra não ficar muito grosseiro. Puxo um pouquinho, ó, pode puxar bem aqui. Queimo aqui com a chama azul do meu isqueiro e depois puxo pra dentro novamente, ó. E esse fiozinho vai lá pra baixo do meu ponto e não vai ficar visível. E como ele tá quente ainda, ele vai simplesmente colar aqui, ó. Então, eu colo aqui e você pode puxar bem, tá? E automaticamente fica um acabamento perfeito aqui. Então, ó, fiz aqui o meu ponto baixo e aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, sem fazer aumento, sem fazer diminuição, tá bom? Ó, dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui pra você. Então, a gente vai trabalhando aqui pontos baixos, meu amor, até chegar lá no final. E quando chegar lá no final, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai chegar ali no final, vai fazer 2 pontinhos juntos pra ficar uma quina bacana, né? Não ficar um trabalho repuxado. Ó, tô fazendo aqui meus pontos baixos.
até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, no meu último pontinho, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou trabalhar 2 pontinhos juntos. E eu sempre gosto de colocar o ponto na direção que eu desejo. Então, eu fiz o meu pontinho, viro a minha peça, ó, e já puxo a minha agulhinha para esse ponto aqui vir nessa direção. Então, eu tenho 2 pontos, um para cima e um aqui para lateral. E a minha quina fica simplesmente assim, ó. E agora é só a gente continuar fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui da carreira, para cada carreira. Então, aqui eu fiz o meu último ponto, ó. Observo que os meus 2 desse lado estão aqui, ó, juntinho. E o meu próximo ponto já vem nessa carreira aqui. Então, você vem aqui, ó, e faz um ponto baixo. Vai na próxima carreira e faz um ponto baixo. E o engraçado, né, na verdade, é uma coisa que a gente precisa notar aqui, é que, como eu falei pra vocês, esse lado, como era aquele lado das 2 correntinhas e aqui do ponto baixíssimo, ó, tava totalmente diferente. Então, aqui a gente pegou na laçadinha, né, do nosso ponto, e aqui você vai fazer na carreira normal, ó. Então, você vem aqui, ó, introduz a sua agulha e faz ponto baixo. Vem na próxima carreira, faz ponto baixo, porque assim, automaticamente, vai ficar igual, tá? A gente não vai ter diferença aqui na nossa base. Então, eu vou fazer aqui, meu anjo, até chegar lá no final, lembrando que os pontos baixos sempre tem que estar na mesma direção. Ó, igual aqui eu tenho um ponto baixo, tá na mesma direção, que na hora da gente fazer a nossa costura, vai dar total diferença. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar lá no final e já volto com você pra gente dar continuidade. Fiz aqui o meu último ponto baixo, ó, a minha base, ela tá assim, tá? Perfeita. Então, aqui, como é que a gente fez uma correntinha? Lembra que a gente fez uma correntinha e virou o nosso trabalho? Aqui, nesse mesmo local, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um ponto baixíssimo, vou puxar aqui o meu fio, ó, e você pode cortar aqui, tá bom, meu anjo? Cortou, ó, pegou aqui o nosso isqueiro, se estiver trabalhando com fio de poliéster, lembrando que se estiver trabalhando com fio de malha, é o mesmo procedimento, tá? E agora, basta a gente esconder aqui esse fiozinho, pra já arrematar. Uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Que tá começando agora no mundo das bolsas, ou até mesmo pra vocês que pegam muitas encomendas, eu sempre gosto de ir fazendo aqui o meu trabalho e já arrematando. Isso ajuda muito, tá? A gente trabalhar aqui com o nosso tempo, porque se você termina a tua peça e tem que ficar depois arrematando e tudo mais, vai muito tempo. Então, ó, já pegou aqui, em menos de 30 segundos, escondeu aqui o seu fio, a gente vai fazer aquele mesmo processo. Ó, escondi, puxa um pouquinho a mais, vem com a tesourinha, pode cortar um pouquinho rente aqui, ó, deixando apenas um espacinho aqui de um dedinho, queima. E depois, é só puxar aqui pra dentro, dessa maneira, ó. E automaticamente já vai grudar aqui no próximo fio e não vai ficar aparente, tá? E a nossa estrutura aqui da bolsa Bella já está pronta, tá? E agora, na nossa próxima aula, eu vou te ensinar como fazer aqui as laterais e costurar e como colocar os acessórios de maneira correta aqui na tua bolsa para ela ficar bem estruturada e bem segura. Então, minha linda, já me conta aqui o que você tá achando. Se você tiver alguma dúvida, você pode me falar, tá? E qualquer coisa eu estou à sua disposição, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.